processo que ele é bastante complexo, né? E que ele não data só desse momento. Então, ele tem, ainda no período imperial, a gente já tinha grupos, inclusive aqui no Partido Liberal, ligados aqui ao Pará, que tinham pessoas que estavam ligadas à República. Então, é uma ideia que ela não tem todo esse crescimento, mas é que ela já aparece no período imperial. No período republicano, às vezes até parece aqui no Pará, né, que alguns elementos, algumas pessoas que eram de classes abastadas, por exemplo, barões, pessoas com título de nobreza, estavam nesse movimento. Por exemplo, a gente tem o Barão de Marajó, que ele foi o primeiro intendente republicano e ele foi indicado diretamente pelo Lauro Sodré em detrimento de alguns republicanos do partido. Então, por que ele teria feito essa escolha, né? É porque ele era membro do Partido Liberal. Então, o Partido Liberal no Império, ele vai ter uma adesão já, né, em períodos anteriores, para figuras que protegem, que são simpáticas ali, do que vai gerar esses partidos republicanos nesse processo. E a gente tem muitos fatores para a questão da República, né? A questão, né, que já são mais conhecidas em relação à escravidão, ao fim da escravidão e todos esses problemas que são originários desse grupo econômico que estava ligado ao Império, que não está mais dando esse suporte, aqueles barões do café, e estão surgindo novas elites com novas posições. Então tem esse problema econômico, tem desgastes também relacionados com a igreja, com situações com o próprio imperador, não pessoalmente, porque o imperador tem uma aura ainda, mas ela já está bastante diminuta, apesar de ele ser muito estimado. Mas, por exemplo, no livro da Lilia Schwartz sobre o imperador Dom Pedro II, ela fala que havia muitos comentários sobre o quanto a nossa nobreza ela não tinha mais um encanto. Então, por exemplo, as joias da nossa imperatriz eram muito modestas, as roupas não tinham aquela... Então, para que uma monarquia ela se mantenha, ela precisa estar atrelada a contextos simbólicos de status. Então, há um grande desgaste, né? E até essa postura mesmo do imperador, ela não favorece. Então, nos últimos anos ele vai se colocar mais como intelectual, viajante, e na imprensa ele é retratado muito como até como o imperador banana, que já tinha sido um herói da Guerra do Paraguai. E ele, de repente, tem vários aspectos, por exemplo, a imagem do imperador, esse desgaste, situações econômicas, situações políticas, o crescimento do Partido Republicano. E apesar de ele ser uma figura estimada, né, mas tem todas essas situações. E o próprio 15 de novembro, ele não é tranquilo nem antes nem depois. A gente tem muitas dissidências dentro dos partidos posteriores. Então, não é uma coisa tão tranquila. E é uma data também que tem um esforço muito grande, né, a partir desses republicanos que vão chegar ao poder, e eles vão se preocupar muito com os aspectos dos espaços para inserir uma memória republicana. E alguns desses pontos, a questão da urbanidade, né, da cidade. Então a cidade ela é reorganizada, nomenclatura das ruas elas mudam, então começam a sumir nomes para ter esse apagamento na história do Império. Nomes ligados à República, aparecem também os símbolos da Marianne e outros. Aqui em Belém, por exemplo, a gente tem o próprio monumento da República, né, que ele é estudado no livro do professor Geraldo Martins Coelho, No Coração do Povo. Então, é muito importante esse símbolo no centro da cidade, ali, para lembrar a República. E o concurso é feito justamente na gestão do Barão de Marajó, que havia também trabalhado muito tempo no período imperial, mas ele é um desses gestores que vão, dentro da cidade de Belém, apagar esses registros
de uma cidade imperial. Então, ele é um dos que mais modifica os nomes de ruas, né, mesmo sendo um barão, para trocar esses nomes ligados ao Império, e também reformas. Posteriormente, o Augusto Montenegro e o Antônio Lemos, eles são muito eficazes nessa configuração de uma cidade republicana, Belém se torna. Então, com reformas de prédios, como o Teatro da Paz, então essa gestão Lemos-Montenegro, ela vai transformar Belém e esses espaços. Por exemplo, o próprio Teatro da Paz, a figura que ele tem hoje, é da reforma que ele teve na gestão do Lemos-Montenegro. Então, a cidade ela vai se plasmar numa cidade com ícones republicanos. Então, muita gente vai pensar nessa cidade que é beleportiana e vai esquecer que muitos desses monumentos eles eram um período imperial, né? A gente tem, por exemplo, até o Palácio Antônio Lemos, que tem esse nome, é um palácio do período imperial. Mas ele, com essas reformas, com essas restaurações, a cidade ela muda ali, né? Esses símbolos, esses ícones. Então, esse é um ponto importante. O outro também é a educação, porque se preocupa, os republicanos se preocupam muito com a educação e fazer, por exemplo, organizações, instituições, grupos escolares, festividades, efemérides e elencar, né, manter alguns nomes do passado, mas também ter novos heróis republicanos. Por exemplo, Tiradentes é um, mas também vultos do próprio Pará. Então a gente tem um trabalho do pessoal do Instituto Histórico, os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico, como Inácio Moura, eles vão fazer materiais didáticos que vão dar uma ênfase a essa história republicana. José Veríssimo também tem todo um escrito do que era necessário nessa nova educação, nessa nova formação dessas pessoas, e também de inserir essas datas, essas efemérides, essas lembranças na memória, né? Criar uma memória de uma cidade republicana, de um país republicano. E tudo isso é um processo muito importante e que foi levado muito a sério naquele momento. Apesar que hoje, assim, não é uma data que a gente lembra tanto, né? Não é uma data tão forte. Mas nesse momento eles tiveram toda uma preocupação em plasmar uma memória republicana dessa cidade, do país, né? E apagar um pouco do império. Mas nesses vieses, a gente vai ter momentos em que vai ser relembrado, vai ser ressaltado. E acredito que dentro da cidade de Belém, né, como historiadora que vai trabalhar mais com a questão da cidade, o Monumento à República é extremamente importante para a gente pensar essa história, para a gente entender os processos de construção de uma memória, com apagamentos e com lembranças. Então, houve um apagamento ali do período imperial para iniciar esse momento da República no Brasil. Esse pode ser considerado uma das consequências dessa mudança. O que mais teve de mudanças, assim, além da Constituição Política do Brasil? Essa é uma modificação muito importante, porque ela vai considerar uma mudança do regime político, que tem algumas continuidades, porque vários políticos eles vão continuar se mantendo no poder. Inclusive, como eu tinha citado, vários elementos, pessoas ligadas à nobreza, até com títulos, vão continuar no poder, mas há uma renovação da forma como que as coisas elas vão ocorrer, a organização dos poderes. Mas há também permanências, e algumas elas vão ser trabalhadas nessa construção posterior da República, que é a questão eleitoral. Então esse é um grande problema que se tem no Império e que nos primeiro período republicano ele se mantém com a questão do voto de cabresto, que tipo de pessoas vão votar. Isso começa a ser discutido posteriormente nessa construção da nossa República. Então, muitas mudanças elas vão se processando. Eu acho que uma das também bastante significativa é a separação civil do Estado e Igreja. Porque até
aquele momento, toda a documentação que era gerada de uma pessoa, o nascer, o morrer, os seus casamentos, era todo partido da igreja. Então você nascia, qual era a sua certidão? Era o seu batismo, porque havia o atrelamento do Estado e da igreja. Isso no período colonial, no período imperial. Então a República, talvez uma das principais repúblicas seja essa, de que vão ter documentos civis a partir dali, que não vão passar, não que os outros não fossem, porque havia esse atrelamento, mas vai ter uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, de casamento civil, que não necessariamente vai sair da igreja. Então essa é uma ruptura que é importante. E há, entre essas consequências, a questão das mudanças mesmo do aspecto da cidade, dos memoriais, dos signos, né? O reconhecimento de novos heróis. É construída uma história republicana a partir daí. Se pensa numa história e numa qualidade que tem que se colocar a partir das datas, porque ainda é uma história nesse momento inicial do século XX, que ainda é muito colocada na questão das datas, das pessoas, dos vultos. Então a gente tem materiais didáticos que vão colocar esses republicanos também no ensino da história. A gente vai ter, por exemplo, o Dia da República, o Deodoro. Então esses vultos, novos vultos, eles vão começar a surgir. Então a gente tem vários aspectos, modificações, mas também algumas continuidades, né, que posteriormente nessa república que a gente está em construção, elas vão modificando. Na questão da representação, a gente tem uma representação popular bem diferente do que era a república no início, né? Bem diferente aqui. Quem pode votar? A gente tem um número maior. O sistema eleitoral, a gente tem uma organização, o Brasil tem uma organização eleitoral que é bastante exemplar, da forma com que ele ocorre, a informatização das informações, da segurança, porque era um debate muito sério desde o período imperial. A gente tinha, às vezes, nos livros de história aparece uma ênfase que esse problema era um problema da República com as eleições, né? Mas é um problema que vinha do Império, que era a questão das fraudes, a questão das violências que aconteciam e que no período republicano elas vão acontecer até a situação já do período Vargas, né? Aí que a gente vai ter uma grande modificação nesse sentido, mas também a questão da ditadura. Eu acho que posso continuar? Eu estou um barulho horrível, né? O ar-condicionado. Aprofunde um pouco mais essa questão eleitoral, que a República veio para essa mudança, nessa participação política. Eu pesquisei República Amigo Latina, que é coisa do povo, coisa pública. Então eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância da democracia, do acesso do eleitor e poder escolher quem vai governar. Essa é uma questão muito importante que a República coloca em debate. Então, nos primeiros anos ainda tem essa chamada Primeira República, né? A República da Espada, né? Mas é um debate muito, muito sério de como deveria se ampliar a participação popular. Isso só vai acontecer em períodos posteriores. E a nossa República, ela tem também, dentro da história, vários momentos em que esse direito ao voto, à representação, ele é cerceado ou ele acontece de forma indireta. Então, nos momentos em que houve ditadura no Brasil, no período Vargas, no período das ditaduras militares, civil-militares, a gente vai ter representações indiretas, eleições indiretas. Então, essa participação popular ela não vai acontecer das mesmas formas durante todo esse período republicano. E essa ampliação dos direitos e da participação popular, ela advém muito das lutas que vão acontecer antes da
a promulgação da Constituição de 88. Então, várias lutas, por exemplo, dos movimentos sociais, dos grupos indígenas, dos grupos de movimento negro, do movimento das mulheres, muitos movimentos sociais que vão trazer pautas, vão trazer questões que vão ser colocadas com essa Constituição de 88. Então, ela é fundamental na questão dos direitos, e a gente tem que ficar muito atento, porque não é quando os direitos eles são conquistados, não quer dizer, inclusive a participação, a forma de que o voto acontece, quem pode votar, por exemplo, o voto feminino, ele foi uma conquista muito árdua. Então era uma pauta que tinha, por exemplo, desde o período imperial, a questão das sufragistas, né? Então, esses direitos de participação, de voto, eles têm sempre que ficar atento para manter os direitos que foram conquistados, porque pode ser que se perca, e acontece isso em alguns momentos. Então a gente tinha votos diretos, de repente em outros momentos históricos tivemos votos indiretos, retornamos a ter votação direta. As pessoas votantes ampliou bastante, né? A gente tem mulheres, a questão também da escolaridade era algo que não era todas as pessoas que podiam votar. E às vezes esses debates eles retornam. Quem a pessoa pode votar? Todo mundo pode votar. O voto obrigatório é obrigatório, mas tem uma pauta que se coloca de que poderia não ser, porque em outros locais o voto ele não é obrigatório. Então é uma pauta permanente, né, do cidadão ele ficar atento a manter seus direitos e também conhecer essa historicidade que as coisas elas vão acontecendo, e essa perda, essa retorno de alguns direitos que tinha antes, esse aumento da representatividade que às vezes são naturalizados. Por exemplo, o jovem, por exemplo, votar, a mulher votar. Então parecem que são coisas que são naturalizadas. Uma pessoa que já nasceu com esses direitos, uma geração que já nasceu com todos esses direitos, e às vezes não entende que há um processo de ampliação dos direitos, de consolidação de outros direitos que vai acontecer na história do Brasil republicano, nessa construção social. Qual a senhora enxerga que é a maior fragilidade da República que a gente vivencia hoje? Ou umas quais, né, no plural? Eu considero a nossa República ela bem sucedida. E inclusive diante de situações bem complicadas, né, em relação às eleições. A gente teve problemas com eleições aqui, e se a gente for comparar, por exemplo, com o que aconteceu nas eleições, não nessas, nas passadas nos Estados Unidos, eu acredito que o Brasil saiu muito melhor, né? Tinha uma crise muito grande, por exemplo, fechamento das ruas, da não aceitação do resultado das eleições e de se colocar em xeque esse sistema de votação, né? E até de acreditar que esse sistema seja seguro. Mas se a gente pensar nas outras formas de eleição, de escolhas, o Brasil ele é bem organizado nesse sentido, e diante dos problemas que a gente tem tido, a República ela tem se mostrado forte, né, organizada, e com os poderes mediando cada um desses espaços, né, o judiciário, o executivo e o legislativo. Eu então penso que esse momento das eleições passadas ele foi uma grande provação para a República Brasileira, que eu acredito que ela é organizada, ela é sólida e ela se constitui e trouxe muitos direitos. Ela trouxe bastante avanços na sociedade, ampliação das escolhas, as pessoas puderam
ter acesso a muitas outras coisas, a muitos direitos. E esse processo ele tem se mostrado sólido. Claro que a gente tem muitos desafios, né? A gente tem muitos desafios, muitos problemas, mas acredito que é uma data para se comemorar, sim. Sou uma pessoa que penso de forma positiva e avalio que diante de muitos movimentos em que essa república e como você colocou, essa república, né, esse povo no poder, momentos históricos ele não foi tão forte, mas a gente teve processos que trouxeram de novo escolhas, possibilidades. Então eu penso que há um caminhamento para uma solidez ainda maior na conquista desses direitos, mas que a gente tem que ficar vigilante, porque sempre se pode, não é uma linha, a história ela não é contínua, né? Ela não, aquela história do século XIX que a gente tinha uma linha contínua para o progresso, há muito tempo que ela não se colocou como um fato. Então nem sempre vai ter essa manutenção, mas eu penso que é uma construção forte e bem organizada,